Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de superestrutura ferroviária. Hoje nós vamos estar discutindo alguns elementos que fazem parte da lotação, né, no caso do veículo e em relação a como que a carga que o veículo gera vai estar sendo desenvolvida no pavimento. Então a gente vai estar trabalhando hoje com a ideia de esforços, resistência que a composição gera no pavimento, resistência em rampa, resistência na curva, o esforço de tração, né, que a máquina vai estar gerando. A gente vai estar vendo também algumas questões como potência, a aderência do trilho do trem em relação à roda. A gente vai estar desenvolvendo algumas contas, alguns cálculos que vão estar nos auxiliando nesse processo de desenvolvimento da superestrutura. Essa parte aqui ela se encontra como sendo o último capítulo da apostila de ferrovias, mas ela é basicamente a parte, digamos assim, inicial. Depois que você tem o traçado da via onde você vai estar passando, você vai desenvolver o cálculo de resistência, né, que o veículo vai estar gerando na via e o quanto que a via precisa ter para suportar essas cargas. Aqui nós temos a bibliografia. Bom, diferentemente do transporte rodoviário, que um caminhão possui a capacidade de carga bem determinada, né? Então você tem lá os diferentes tipos de caminhão, você tem o bitrem, você tem o caminhão que leva tipo de carga como cana de açúcar, grãos, minério e por aí vai, e isso é tudo bem delimitado mesmo, do tipo normatizado, que um caminhão geralmente pode levar 2, 3 eixos, dependendo do modelo do caminhão e da habilitação do motorista, né? Bem como a via por onde o caminhão vai trafegar, isso é delimitado mesmo. Tanto que deve ser seguido esses critérios para garantir que todo o trajeto ocorra em segurança, né? E para impedir, por exemplo, que leve-se multas ou que gere-se acidentes viários. Mas na ferrovia existe uma liberdade maior em relação ao transporte de carga do que existe no transporte rodoviário, pois tem a questão de você poder acoplar vários e vários vagões à mesma locomotiva, né? Em que você pode ter tanto transporte às vezes de cargas, de líquidos, grãos, minério, vários materiais, como você pode ter também o transporte de passageiros, né? E isso deixa bem claro que às vezes você pode ter uma locomotiva, às vezes que você tem 10, 30 carros que estão sendo puxados naquela locomotiva, e o traçado de certa forma não influi no número de vagões que estão passando, pois o traçado já é calculado já para a locomotiva, né? Já se sabe que a locomotiva tem uma tendência de levar um maior número de vagões possíveis. E a princípio o cálculo do número de vagões de locomotivas que vão compor a configuração de um trem, ele vai levar em consideração o que? A força de tração que a locomotiva está gerando e a resistência que ele vai gerar na via, né? Que todos os veículos vão estar oferecendo. Que por mais que exista, digamos assim, uma liberdade em relação ao atrito, né? Que está tendo uma peça metálica que é a roda em cima de uma outra peça metálica que é o trilho, ainda assim vai existir uma resistência ali, um atrito na lugar, que vai tanto permitir que ocorra a passagem, como vai gerar esforço na hora que for necessário fazer parar a locomotiva. E essa resistência ao movimento ela vai ser dividida da seguinte forma, que é a resistência normal e a acidental. Na resistência normal, a gente vai ter aquela que atua sendo composta pelo atrito, né, do ar, das peças mecânicas. Então você vai ter a locomotiva, ela vai ter sim uma resistência do ar, ela vai ter uma resistência às intempéries, vai ter uma resistência em relação às peças mecânicas, como o peso próprio da locomotiva, que vai estar gerando na via, não só na via, como também no próprio movimento da locomotiva. E dentro das cargas acidentais nós temos a rampa, que o componente peso vai atuar no sentido oposto ao movimento, né? Então a gente tem a força
de aclive, força de declive que vai estar trabalhando ali. A gente vai ter principalmente a questão em curvas, na dificuldade de inscrição dos truques em relação ao tamanho da curva, ao raio dela, problemas que podem ser gerados em relação à aceleração centrífuga ou aceleração centrípeta, em relação à inércia da peça, que é aqui jogado como sendo na reserva de potência ligada à necessidade de aceleração, né? Dentro da curva, a inércia vai desenvolver o que nós já estudamos no projeto geométrico em relação a diversas formas, que seriam, por exemplo, o momento que está agindo ali na peça, né? O momento de inércia que vai estar trabalhando ali no desenvolvimento da locomotiva, que seria o momento estabilizador e momento instabilizador, que atuam diretamente na peça da locomotiva, e assim a gente vai ter nossas questões a serem dimensionadas e levadas em conta. Bom, aqui a gente tem a imagem que eu tinha falado antes, que o caminhão tem basicamente uma capacidade de carga de número de vagões, digamos assim, né? Número de eixos que vão ser acoplados para transportar a carga são definidos, né? Isso, critérios do DENIT, critérios do DINER, que é a Agência Nacional de Estradas e Rodagens do Brasil. Então, simplesmente não dá para sair um caminhão levando 10, 20 vagões, né? Então, isso estaria sendo contra a lei dentro dos princípios do DINER, a não ser que sejam cargas já estipuladas, né? Que existem, por exemplo, algumas peças de turbina, peças que vão ser levadas para alguma indústria, e é feito com uma forma especial, né? Daí tem veículos de reboque, veículos de apoio, veículos de sinalização, às vezes tem a guarda de trânsito ali que tá sinalizando, né? Mas geralmente ainda assim é bem limitada a capacidade de carga em relação à locomotiva, né? Que tem a liberdade de levar vários vagões e a locomotiva tem essa capacidade de levar vários tipos de material, né? Pode ser carga, vários tipos de carga, pode levar passageiros, enfim. E, bom, continuando aqui, a gente sabe que a força de tração de cada locomotiva vai depender do quê? Do peso e da potência da mesma. E sendo que o peso ele é decisivo para garantir a aderência à roda-trilho, evitando que a máquina patine. E o cálculo da lotação é feito para o pior trecho do traçado, então pense num trecho em curva, que vai ser aquele que representa a maior somatória de resistências e onde o trem desenvolve velocidade crítica, que é a velocidade baixa com elevado torque nos eixos. Voltando aqui, que a gente tinha tratado da resistência, né? Então, num trecho em curva, por exemplo, o que a gente vai ter? A gente vai ter a superelevação, que vai ser uma espécie de trecho em rampa. Podemos ter uma super largura, dependendo do raio. Vai ter a força de inércia atuando ali, então a gente vai ter os momentos de estabilizador, momento instabilizador. A força peso vai estar atuando na carga. A gente vai ter o atrito no trilho, a gente vai ter o problema das peças móveis, a gente vai ter o peso próprio da locomotiva. Tudo isso vai estar, digamos, dificultando o movimento, né? Bom, e basicamente aqui a gente tem que para haver esse movimento e ao mesmo tempo essa aceitação do movimento por parte da via, a gente vai ter que a somatória dos esforços tratores da locomotiva, pense como sendo o esforço da locomotiva em si, o esforço de tração que o motor gera, tem que ser igual à somatória das resistências ao movimento, para que tudo esteja ok. Então, que nem que o movimento trave o movimento da locomotiva, nem que a locomotiva leve embora a parte da via. Então, a gente vai ter que o esforço trator, que é a potência do motor, né, a tração do motor, que vai ser considerado basicamente a potência que o motor ali está gerando, né, o que cavalo, força que o motor gera, pensa nisso como sendo um carro, né, e o quanto de força que ele vai gerar para o eixo conseguir girar, né, e conseguir passar ali por aquele trecho. E isso aqui vai ter que ser pelo menos igual à resistência que está sendo feita no dia que estiver passando, ou seja, por vento, atrito na peça, né, pneu trilho, em relação às resistências que a gente vai ter
num trecho em rampa, curva, a inércia da peça, né, tendência de tombamento do vagão e tudo mais. São fatores que vão facilitar ou vão dificultar o nosso movimento. Então, dentro desse equilíbrio de forças que vai estar dando pelo esforço trator com a resistência total da composição, a gente ainda vai ter que embutir uma parcela de potência reservada para eventual aceleração, que é basicamente a inércia da peça. Então, se você estiver andando, o maquinista lá tiver um trecho em curva, né, ele vai saber, porque ele vai sentir, né, que o trem vai parar, tá andando, sei lá, 60 por hora, o trem não está indo de jeito nenhum. No trecho que tem um aclive, por exemplo, vai aumentar um pouco a velocidade para poder passar, né? Então a gente tem que levar em consideração isso também. Que são esforços que vão estar dificultando, vão estar desacelerando, né, a peça, né, a locomotiva em si. E a gente vai ter aqui basicamente um cálculo para a gente ter uma relação desse esforço trator da locomotiva com a relação da resistência. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa equaçãozinha aqui, que a gente tem o número de locomotivas vezes a força, né? Força trator que está sendo gerada ali para força de tração, quantos cavalos a locomotiva tem, né, para fazer com que ela tenha movimento. Vai ser igual ao número de locomotivas vezes a resistência total da locomotiva, né, que em relação a esforço normal, acidental que estão acontecendo ali, o número de vagões vezes a resistência total do vagão, de cada vagão. Então, o número de vagões que estão tendo. Então, essa aqui primeiro é a resistência da locomotiva e essa aqui é a resistência do vagão. Então, continuando, as resistências que vão compor esse R total, seja pelo veículo, seja pelo vagão, são exatamente inferidas pelas características dos mesmos. Então, depende do tipo do veículo, né, o quanto de cavalo-força tem esse veículo, o peso de cada vagão, se ele está carregado, se ele está descarregado. E com base nesse último, que é o peso, é a variável para o mesmo veículo, né, que vai depender da carga, as resistências acidentais e normais e as formas e as resistências acidentais e normais que são determinadas de forma específica para um dado veículo. Que a gente tem esse cálculo aí desse nosso R' aqui, que é a resistência do veículo, a resistência à força que ele está tendo sobre o peso, que vai dar a resistência ao movimento do veículo. Então essa resistência aqui é a resistência ao movimento do veículo, que é dado pela força resistente do veículo sobre o peso, ok? E essa resistência específica ou taxa de resistência vai ser expressa em quilograma-força por tonelada ou quilo por tonelada, né? Assim a equação de equilíbrio vai ser escrita dessa forma aqui que a gente está tendo. É basicamente aquela equação anterior que a gente tinha visto, só que um pouco mais acentuado. A gente tem para um número o K, tipo de vagões, e M, o tipo de locomotiva. Então, para cada tipo de vagão e cada tipo de locomotiva, a gente vai ter uma somatória aqui que vai variar com a quantidade de vagões que a gente tem, né? E a quantidade de locomotivas que cai o tipo de vagão. Então, a quantidade de vagões que a gente está tendo, a somatória para todos os vagões, considerando cada tipo de vagão. Então, se tem um vagão aqui que é graneleiro, um vagão aqui que transporta líquido, um vagão que transporta bois ou transporta passageiros. E em relação à locomotiva, né? Ao tipo da locomotiva que você está tendo, ou mesmo as locomotivas, dependendo, se for uma carga muito acentuada, você pode necessitar de uma locomotiva específica, ou uma locomotiva que vai puxar outra, né? Está puxando um trem, está puxando outro, que aconteceu alguma coisa, ou está precisando de mais tração. Então a gente está tendo o que aqui? Basicamente a outra fórmula, que a gente está variando aqui o número de locomotivas e o esforço trator de cada peça, né? Então a gente está tendo aqui somatória para as locomotivas. Vamos lá. Ele colocou J igual a 1 porque o mínimo que você vai ter é pelo menos uma locomotiva, né? E pelo menos um vagão. Pelo menos isso.
E obviamente até, sei lá quantas locomotivas, quantos vagões, vai ter 20, 30 vagões às vezes num trem, então é muito vagão. Então vai variar de 1 até 20, por exemplo. Então você vai ter que fazer para os 20 se eles forem 20 vagões diferentes, um para cada tipo de carga, né? Mas basicamente é isso. Então vai ter aqui o número de locomotivas que a gente está levando, desse tipo J aqui, né? Vezes a força, que é a força trator dessa mesmo tipo de locomotiva, vai ser igual ao somatório do número de locomotivas do tipo J vezes o peso dessa locomotiva em relação às RN, RC, RR, RI, são as cargas que a gente está tendo, que são digamos, a carga acidental, né? Então a gente está tendo aqui esse RN, varia de acordo com o tipo de veículo, é a taxa de resistência normal. E RC também varia de cada tipo de veículo, é a taxa de resistência na curva. RR é a taxa de resistência da rampa e RI é a taxa de resistência de inércia, né, do veículo. Aí vezes toda essa equação aqui, que é o número de locomotivas vezes o peso dela. Mas em relação à mesma coisa, só que em relação ao vagão. Então a gente tem aqui a somatória do número de vagões é igual ao número de vagões vezes peso de cada vagão, né? O peso do vagão vezes essas questões aqui acidentais, que você tem, de novo, mais uma vez, a resistência normal do veículo, a resistência em curva, a resistência à rampa, a resistência de inércia do veículo. O que a gente tem só a legenda, né, das equações, das peças ali. E para o caso particular, em que a gente vai ter um tipo de locomotiva e um tipo de vagão, uma locomotiva só que vai estar gerando uma força de tração para levar um tipo de vagão, por exemplo, que está levando só um tipo de carga específica, a gente vai ter essa mesma equação ali, só que de uma forma mais dinâmica, né? Que você vai ter então esse número de locomotivas, 1, 2, 3 locomotivas, dependendo do número de vagões também, o tipo de carga que você está levando, é igual ao número de locomotivas vezes o peso da locomotiva, vezes mais uma vez esses fatores aqui que a gente viu, todos esses R aqui na curva normal, resistência normal da rampa de inércia, vezes o vagão, o número de vagões, vezes o peso desse vagão e em relação a essas resistências que eles estão tendo aqui. Porque tem as unidades de força, quilograma-força, tonelada, quilograma-força por tonelada, varia de cada peça, cada fator de segurança que eles estão levando em consideração. Isso aqui a gente já viu. Bom, agora a gente vai ver em relação ao cálculo da lotação, que é feito para o pior trecho, né? Então, pensa que você tem um trecho reto numa ferrovia, esse trecho tem uma resistência, porém ele não tem uma resistência tão acentuada quanto um trecho em curva. Se num trecho retilíneo um veículo consegue ter uma velocidade operacional de 80 km por hora, um trecho em curva com certeza ele vai ter uma velocidade reduzida, então vai ter uma velocidade de 60 km por hora. E o cálculo da lotação vai ser sempre feito para o pior trecho. Então vai ser a maior somatória das resistências que estão perpetuando essas resistências aqui que a gente viu da locomotiva, da inércia, da curva, né? Velocidades críticas, velocidade baixa com elevado torque nos eixos, tiver no trecho em curva ou velocidade muito alta. E aqui a gente tem basicamente um traçado em planta da locomotiva, né? E o traçado em corte. Esses valores aqui, RN, RC, RR, basicamente esses valores aqui da taxa normal, taxa em curva, taxa em rampa, essas forças que estão sendo perpetuadas. Então você tem essas várias resistências aqui que estão sendo impostas ao movimento da locomotiva. Traçado em planta e o traçado em corte aqui. Agora vamos ver um pouco da resistência normal, que é aquela que atua sobre o veículo ao longo de todo o percurso e é composta pela resistência do ar e pelo atrito das partes móveis, que é muito complexo e difícil de ter um tratamento, de ter uma visualização ideal, né? Mas ela é determinada utilizando uma fórmula experimental
de Davis, que cada tipo de veículo possui uma expressão nos moldes da expressão abaixo, em que a resistência normal é dada por 1,3 mais 29 sobre W. O que é esse W aqui? É o peso médio por eixo de tonelada, né? Short ton. Então, quanta tonelada que ele está levando no veículo, né? Então, uma tonelada é igual a 1,1 short ton, é um valor que ele coloca aqui como sendo um valor de referência por peso médio do veículo. Para locomotivas com peso por eixo acima de 5 toneladas, mais 0,03 vezes a velocidade, milhas por hora, mais 0,024 vezes a área em pés quadrados vezes a velocidade ao quadrado, dividido mais uma vez pelo peso médio vezes o N, que é o número de eixos por veículo. E essa fórmula só funciona para por eixo acima de 5 toneladas. Que a gente tem a mesma fórmula, só que ela está aportuguesada, né, digamos assim, que ela tem ainda a resistência normal unitária do veículo, mas ela está dando em newton por quilonewton. O peso está em kilonewton, o número de eixos continua, um fator obviamente numérico, né, quantos eixos você está tendo. K1 e Q2 são constantes específicas do veículo ferroviário, o tipo de carga, o tipo de tração do veículo, a velocidade e a área de cada seção, né, da projeção frontal do veículo ferroviário. Aqui mais uma vez ele está no padrão norte-americano e aqui ele está no padrão brasileiro. Obviamente, se vocês estiverem trabalhando dentro do nosso país, utilizem essa equação aqui, que está em português. É mais fácil para vocês as unidades e as taxas, e é mais fácil de converter também o que você estiver trabalhando aqui dentro. Aqui a gente tem a resistência, a mesma fórmula, né? Só que ela está fazendo o que? Ela está mostrando o valor de K aqui, o K que você está usando para o carro, para o vagão, para o tipo de vagão. Para locomotiva, ela é aerodinâmica. Qual que é a aerodinâmica dela? Se ela é convencional, se ela é aberta, se ela é graneleira, e por aí vai. A resistência em rampa, que ela é correspondente à parcela de potência que a locomotiva vai estar fazendo, né, para conseguir vencer essa rampa, né, ou seja, contrabalancear a componente peso que atua no sentido oposto do movimento. Então, você está indo nesse movimento, o peso, né, a ação da massa vezes a gravidade do elemento estão te puxando para baixo, literalmente. A força que você vai ter que executar para vencer essa força, não tombar, não descarrilhar e manter em cima do seu sentido. Ela vai ser dada por essa equação aqui, que a resistência em rampa é dada pela força resistente, que a gente tem aqui em quilograma, força sobre o peso em tonelada. E a força resistente, notem que ela está nesse sentido aqui, vai ter que ser transposta para quê? Para o eixo seno, né? Que é o eixo que está gerando esse P aqui. Então vai ser o P vezes o seno de alfa sobre o P. Que a gente tem esse seno de O aqui igual a tangente de alfa igual a I, que é o que? Inclinação metro por metro, que vai resultar na resistência de rampa. E para se obter esse valor em quilograma força tonelada, utilizamos a força resistência em quilograma força e P em tonelada. Então a gente vai fazer um ajuste para que isso seja dado em porcentagem. Então a taxa da rampa vai sempre ser dada em porcentagem, mesmo que seja em quilograma força por tonelada. Então vai ser basicamente, resumindo, o valor vezes 1000, que uma tonelada é 1000 kg força. Então basta multiplicar por 10 vezes a inclinação que a gente está tendo na rampa. Na aula 2 eu mostrei alguns tipos de inclinação que você está tendo para cada rampa lá. É interessante que, se vocês quiserem voltar lá e ver, acho que eu posso até abrir ela aqui para vocês, para mostrar, para relembrar aquela questão. Trazendo aqui o que a gente já tinha visto na aula 2, noções de projetos ferroviários, nós temos aqui em relação a alguns aspectos ferroviários gerais, como por exemplo a planificação do terreno, né, conforme a gente viu aqui nessa resistência de rampa, né, resistência em nível, entenda isso como sendo nível, mudança de um nível para o outro. Então a gente está tendo a questão do terreno plano, que seria sem desnível
a cada 8 metros, né? Cada quilômetro não ultrapassa 8 metros o desnível. E terreno ondulado a gente tem um desnível a cada quilômetro de 8 a 20 metros, e o terreno montanhoso a gente tem um desnível a cada quilômetro maior que 20 metros. Então basicamente a gente tem a questão do traçado, né, que vai estar influenciando no projeto geométrico, e as rampas, ela tem essa questão de aclive e declive, né, que são geralmente que possibilitam subir ou descer os níveis. Então esses grades aqui que vão afetar basicamente essa mudança de nível da ferrovia, mas eles também são úteis para o trem, por exemplo, não ter empoçamento de água, não ter outras questões, conseguir passar de ponto para ponto e conseguir chegar na localidade que deseja. E aqui a gente tem a taxa máxima admissível para rampas, né, em cada bitola, e a relação para cada tipo de terreno que a gente está tendo. Então aqui tem para a bitola de 1,6 metros e 1,435, uma porcentagem admissível que você vai ter no valor da rampa, nesse grau de inclinação dele. E para de 1 metro você também tem as questões para cada rampa, em relação à planificação dele em relação à via, se é via principal ou secundária, conforme nós já havíamos discutido. Então, voltando aqui, na resistência em rampa, ela vai ser dada com base nessa inclinação. Então, você tem uma inclinação de 0,1 é 10 vezes 0,1, que vai ser igual a 1 a resistência que a rampa está gerando no valor. E esse valor é dado em que unidade? A valor aqui da resistência em rampa é dada por quilograma-força por tonelada-força de equipamento que a gente está tendo. Então, você vai ter 1 quilograma-força por tonelada-força em cima da resistência da rampa. Aqui já tem até a unidade aqui colocada. A resistência em curva, que ela vai indicar a dificuldade de se inscrever o veículo numa curva, vai depender da configuração do tipo de truque, né? A distância entre os eixos, da bitola da via, se é de 1,435, 1,6, e propriamente do raio da curva, que tem obviamente a complexidade inerente, mas ela vai ser obtida empiricamente por essa fórmula aqui, em que essa fórmula desenvolvida por Stevenson, ela é basicamente referente à taxa de resistência que a curva está gerando em quilograma-força por tonelada, que vai ser igual a 0,2 mais 100 sobre o raio em metros, vezes a base rígida em metros, que é o P, ou seja, é a distância que você está tendo nesse eixo aqui, né, que você está tendo do eixo para o outro, mais B, que é a base rígida da bitola, perdão. Então, se a bitola é de 1 metro, 1,6, isso mais 3,8. Isso tudo aqui é calculado única e exclusivamente para a locomotiva. Para o cálculo da resistência em curva dos vagões, basta multiplicar 500 pela bitola sobre o raio da curva, que você terá essa resistência em curva para vagões. Aqui tem a fórmula europeia para vagão, a resistência em curva, o valor da resistência americana, em que é 0,6 vezes G para a bitola de 1,6, ou 0,54 vezes G para a bitola de 1 metro. Esse G nada mais é do que 1146 dividido pelo raio da curva, e basicamente é ele que vai dar essa resistência à curva. A resistência de inércia, que ela é intitulada como sendo a resistência, que é na verdade uma reserva de potência que se quer da locomotiva para uma eventual aceleração do comboio. Ou seja, se o manobrista ali está levando o trem por sobre uma curva, vai ter uma inércia ali, mas ele vai ter um controle sobre a velocidade para saber se com a velocidade mínima ele vai tombar, ou com uma velocidade mínima ele não vai conseguir, ou vai demorar mais para conseguir passar esse trecho em curva. Então ele pode simplesmente aumentar um pouco a velocidade de acordo com os critérios que ele bem entende, né? Que ele já estudou, que ele já passou por experiência, né? E basicamente ela vai ser designada por essa equação aqui, né? Em que a gente vai ter esse trabalho que ele está executando
é igual a variação do quê? É igual a variação desse ΔEc, que é nada mais é do que energia cinética, que ele tá afetando o comboio. Então o trabalho a gente sabe que é basicamente, pense como sendo a força vezes o braço que ele é aplicado. Então força vezes o comprimento é igual a variação da energia cinética, que é 1 sobre 2 mv ao quadrado. A massa é constante da locomotiva, então a gente tem a variação da velocidade final menos a velocidade inicial, ambas ao quadrado, e fazendo todo a relação algébrica, né, passando de um lado, passando para o outro lado, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, em que a gente vai ter a resistência da taxa de inércia, quilograma-força, para esse esforço da inércia mesmo, da resistência à inércia na curva, por exemplo, a gente vai ter 4 vezes a variação da velocidade final menos a velocidade inicial, cada uma ao quadrado, dividido pelo trecho que foi percorrido, né? E a aceleração vai estar em trecho percorrido e aceleração em metros. O trecho vai estar em metros. Então, se você tiver um trecho em curva, que for o seu trecho crítico, esse comprimento ele é dado pelo desenvolvimento da curva. Vocês aprenderam a calcular esse desenvolvimento lá na parte de projeto geométrico da curva. O esforço trator, que nada mais pensa no torque, né, a tração da locomotiva, e aqui é dito como a velocidade constante nessa questão o esforço trator da locomotiva iguala-se à soma da resistência ao movimento. Então, se você tem esse trecho que é o pior trecho, você tem uma velocidade constante, pensa nela como sendo igual do início até o final de um trecho, tem todas essas resistências contra a locomotiva, força do vento, força inercial, você tem um trecho em nível, então a velocidade vai igualar-se o que? A esforço trator da locomotiva e as resistências, que isso vai garantir que exista um movimento acelerado naquela localidade, e porque se não tiver essa velocidade pelo menos igual, não vai haver deslocamento, e esse esforço vai depender da potência das máquinas e é limitado pela aderência das mesmas nos trilhos. Bom, o torque que é gerado pela máquina e vai ser transferido pro eixo, né, da locomotiva, ele é inversamente proporcional à velocidade desenvolvida, como ocorre num carro, por exemplo. Nas locomotivas, as marchas são denominadas pontos e a velocidade crítica é considerada para o pior trecho do traçado, apresenta maior torque. Então a gente tem aqui a potência que vai estar sendo dada para a locomotiva em função da força que vai estar impulsionando ela vezes a velocidade dela. Então aqui a gente tem força por velocidade, né, proporcional à velocidade crítica, à velocidade limite, que vai variar com a velocidade de operação, velocidade em que a locomotiva está se deslocando. Então aqui a gente tem um gráfico que está relacionando a força à velocidade. Então a gente tem, conforme a velocidade aumenta, né, a gente tem uma curva ideal para cada máquina, né? E a potência que está sendo desenvolvida em cada operação. Então, por exemplo, não adianta nada ter uma força máxima na máquina, mas você tem uma velocidade mínima, por exemplo. Você tem que ter uma velocidade e uma força que sejam razoáveis para que esse veículo consiga trespassar esse trecho que é todo intemperizado, que tem todos os problemas que vão estar dificultando a movimentação do veículo. E essa curva de isopotência, né, que é essa curva dada aqui por força por velocidade, ela vem determinada pelo fabricante e tem a seguinte forma, que a força é igual a 273,24 vezes esse WPH aqui, que na verdade como é que eu posso dizer para vocês? É a força que cada locomotiva está fazendo. A gente tinha colocado o W anteriormente, que ele é uma relação de rendimento do motor em cavalo, força, em resistência que ele está tendo ao movimento, e a relação da velocidade do comboio em km por hora.
Então, aqui a gente tem um rendimento, por exemplo, que poderia ser de 75% do motor, vezes essa força aqui, horsepower, que é HP. Quantos cavalos estão sendo desenvolvidos para aquele equipamento, de acordo com o fabricante. Prosseguindo, nós vamos agora ver um pouco da aderência, que é desenvolvida pensa como sendo do trilho em relação à roda, né, a roda em relação ao trilho, que vai garantir que não haja escoamento e a locomotiva, digamos, patine. Ele é calculado em relação ao atrito estático no contato roda-trilho. E esse valor limita o esforço trator útil pelo próprio motor. Então a gente tem que a força de atrito aderente em tonelada força é dada em função do que? É dado por esse peso, né? Essa força peso admissível vezes o atrito na roda, no trilho. É a questão, né, da fórmula da física, em que você vai ter movimento ainda assim, mas ele vai ser limitado pelo atrito. Então você vai ter um fator, a força de atrito vai ser relacionada ao peso de toda a estrutura, né, toda a locomotiva em relação ao atrito na roda que a gente está tendo. E aqui tem a questão da aderência, né, da roda-trilho, variável em relação à locomotiva diesel-elétrica ou em relação à locomotiva elétrica. E os fatores que levam em consideração aqui, tanto em uma quanto a outra, são os mesmos, só muda os valores constantes que vão estar sendo multiplicados. Então a gente tem coeficiente de aderência, é dado basicamente pela relação da coeficiente de aderência na partida sobre a velocidade. E aqui a gente tem a relação dessa coeficiente de aderência para cada clima, né? A gente tem o clima seco, úmido, que você tem óleo na pista, que você tem areia na pista. E esse coeficiente varia de 0,18 a 0,22, a gente consegue ver aqui, de acordo com as condições de superfície do trilho, está sujo, limpo, seco, molhado. Entende-se por peso aderente aquele que contribui efetivamente para a solicitação do atrito nas rodas que possuem tração. Por exemplo, a gente tem esse tipo de locomotiva aqui, 1C, C1, da figura abaixo possui 8 eixos, sendo que 6 são tratores e o peso aderente nesse caso é 6 sobre 8 do peso total da locomotiva. Está aqui o exemplo dessa locomotiva 1C, C1, esse primeiro exemplo aqui. E as locomotivas vão ser classificadas por um código do tipo NAAN, onde N é o número e A é a letra. E N vai indicar o número de eixos que não possui tração e A indica o número de eixos tratores. B, 2 eixos, C, 3 eixos, conforme ilustra a figura. Então a gente tem azulzinho aqui, né, a roda sem tração, e esse laranja aqui roda com tração nos eixos, né? Então tem, por exemplo, 2 rodas nesse aqui, sem tração, e aqui 2 rodas do eixo com tração neles. E o número de eixos de uma locomotiva tem como função distribuir seu peso sobre a via, sem sobrecarregá-lo. Nas máquinas a diesel existe dificuldade em se transferir o torque produzido pelo motor no centro da locomotiva para os eixos localizados nas extremidades. Por isso, tais eixos não são tratores e contribuem apenas para a distribuição do peso total. E essa dificuldade é superada pelas locomotivas elétricas e diesel-elétricas, onde o torque é produzido por motores elétricos juntos aos eixos. As diesel-elétricas utilizam o motor diesel produzem a energia consumida pelos motores elétricos e podem operar em vias não eletrizadas. A gente vai calcular um exemplo do exercício aqui para vocês, mas eu vou gravar em outra aula para não se tornar tão maçante assim o conteúdo. E muito obrigado por terem acompanhado até aqui.